Quem acompanhou essa discussão em Brasília foi a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Tivemos um problema, naturalmente, com a comunicação com a nossa repórter Carol Rosito, direto de Brasília. E daqui a pouco ela volta para nos atualizar exatamente sobre o que foi decidido, ou pelo menos conversado, na sessão de hoje, lá no Tribunal Superior Eleitoral. O certo é que agora teremos nossos analistas de política, Caio Junqueira e Jussara Soares, para falar sobre essa reunião. Talvez não tenhamos grandes avanços, talvez não tenhamos grandes decisões saindo de lá hoje, né, Caio? Porque é uma questão delicada e a definição do TSE, eu acho que voltou a Carol. Desculpa, amigos, vamos tentar fazer contato mais uma vez com a nossa repórter Carol Rosito, que nos acompanha lá de Brasília e tem as informações sobre pelo menos o que pode ter sido discutido nessa reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral. Agora sim, Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, foi uma reunião fechada que aconteceu lá no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte, ministro Nunes Marques, convocou os outros colegas para que eles pudessem debater o uso da inteligência artificial com esse enfoque, né, na tecnologia deepfake, exatamente quando utiliza ali, você explicava muito bem, imagens de rostos, vozes de pessoas reais, atribuindo a elas manifestações que muitas vezes não aconteceram. E aí existe, claro, todo um risco em torno dessa imagem, dessa tecnologia. Então, os ministros decidiram tentar criar, digamos assim, uma interpretação conjunta, um entendimento conjunto do que pode e o que não pode. Afinal de contas, as campanhas já estão nas ruas, as campanhas oficialmente já começaram desde esse domingo. A gente acompanhou, por exemplo, a agenda ontem dos presidenciáveis. Então, eles querem tentar delimitar algumas regras até para poder criar punições, eventualmente, né? Esse debate acontece em torno, principalmente, da ação que foi apresentada pelo PT recentemente contra Flávio Bolsonaro no dia da convenção, quando o candidato a presidente pelo PL apresentou aquele vídeo com a imagem de Jair Bolsonaro, a voz, né, muito real, mas a gente sabe que não era o ex-presidente, até porque ele segue preso em prisão domiciliar, não poderia estar gravando nenhum tipo de vídeo pessoalmente, foi uma criação ali por inteligência artificial. Então, o PT alega exatamente isso, essa tentativa de induzir as pessoas do que é real e o que é fake. Então, o TSE decidiu se reunir, fazer esse entendimento para criar até eventualmente punições, para depois, inclusive, marcar esse julgamento sobre a ação que foi apresentada pelo PT. Isso ainda não entrou na pauta, o TSE está, por exemplo, discutindo outras matérias hoje, mas vamos ver se entra na pauta até a próxima quinta-feira, até porque, como eu disse, as campanhas já estão acontecendo. Então, essas regras precisam vir. A gente não está falando especificamente sobre só inteligência artificial, até porque, para IAs, o próprio TSE já fez diversas regras, né? Existe ali todo um protocolo do que pode, o que não pode, mas essas tecnologias vão sempre se desenvolvendo, vão sempre avançando e agora, no caso da deepfake, vem esse recurso também que precisa ser discutido lá dentro da Corte Eleitoral sobre campanhas. A gente está acompanhando, viu? Como eu disse, a reunião foi fechada, mas, claro, a apuração aí ao longo da noite, até amanhã, a gente vai conseguir ter ideia do que os ministros decidiram e definiram sobre esse tema. Volto com você. Sem dúvida. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente direto de Brasília. Conversar agora com os nossos analistas Caio Junqueira e Jussara Soares. E eu peço desculpas, amigos, interrompi vocês, mas para a gente ir direto a Brasília e agora sim trazer uma análise dessa questão que é delicada e uma definição dos ministros lá do Tribunal Superior Eleitoral. Uma decisão pode interferir diretamente em todas as campanhas eleitorais. Eu começo com você, Caio. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos. Márcio, é uma reunião importante, tanto que está sendo fechada, porque ali vai se criar um precedente, uma jurisprudência, né, uma orientação, uma diretriz geral de como a IA será utilizada, não só nessa campanha de 2026, mas nas outras também. Parte ali de uma interpretação de uma resolução de 2019, 23610, e tem um artigo ali que diz que qualquer IA, seja a favor ou seja contrária, deve ser vedada. Mas aí tem uma interpretação também dentro do direito eleitoral, alguns juristas, alguns advogados eleitorais que entendem que especificamente no caso do Flávio Bolsonaro, era um evento fechado, foi avisado que era IA e era ali apenas os militantes estavam presentes. Então tem uma questão jurídica dentro do direito eleitoral sendo debatida para criar um precedente para daqui em diante, principalmente até o segundo turno em outubro, avaliar como serão aplicadas as regras referentes à IA. Dois aspectos principalmente: qual o alcance
da IA, pode IA do bem ou apenas IA do mal, que não pode, né? Permita-me colocar dessa forma. E também um segundo ponto que eles estão debatendo é a punição. Caso eles entendam que a campanha do Flávio errou e feriu as regras, qual deve ser a punição aplicada, né? Tem uma tendência, de uma maneira geral, de julgar irregular a utilização do vídeo do Bolsonaro e aplicar uma pena reduzida, né? Não considerar que foi um abuso de poder. E aí a pena seria o pagamento de uma multa entre 5 mil e 25 mil reais. Um dado interessante para complementar é a forma como o tribunal decidir vai nos dar mais um indício ali da forma como tanto o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, como o André Mendonça, o vice-presidente, estariam ali num processo de quase isolamento interno na corte, porque já tiveram 3 decisões individuais, seja de um, seja de outro, que a maioria acabou revertendo, Márcio.